Pronto, podemos começar agora. Meus amores, meu nome é Patrícia Barros, eu sou professora de literatura, eu trabalho em algumas instituições aqui em Natal. Estou muito feliz de dividir esse espaço com vocês. Sei o quanto é importante democratizarmos a educação nessa época de Covid, nessa época em que vocês não estão presencialmente na escola, mas a gente pode fazer com certeza essa sala de aula invertida, não é isso? Fiquem à vontade para questionar, fiquem à vontade para pontuar alguma coisa. Esse é um lugar muito... Eu sei que é um espaço de conhecimento, mas a gente não precisa ser tão formal. Eu sei que vocês não me conhecem tanto, mas a minha profissão já abraça todos vocês enquanto filhos, enquanto educadora. Estou aqui sempre para o que vocês precisarem. Antes de começar... tem aluno que, inclusive, um aluno me procurou depois, né, da aula da semana passada. Eu vou ministrar hoje literatura, e para que vocês depois mantenham um contato comigo, eu estou lá no grupo A de alunos, tá certo? Ou vocês também entram em contato comigo através do meu Instagram. Coloca aqui, curso Patrícia Barros. Tem muita coisa legal lá para vocês vão adorar. Vamos embora, podemos começar? Podemos, Rafa? Podemos começar? José? Gente, semana passada eu fui convidada e eu pensei o seguinte, gente, eu preciso em um mês, né? Porque até então o que a gente recebeu, né, de indicações do Estado é que esse isolamento, ele pode ser prorrogado, tá bom, gente? Mas esse isolamento vigente, ele vai até o dia 31 de maio, ok? Então, a gente precisa se planejar com o que nós temos já em ação, em efeito, certo? Então, esse isolamento escolar vai até o dia 31 de maio. Então, eu me planejei para que nós tivéssemos 4 encontros, tá? De literatura. Inclusive, se for o caso de estender esse isolamento, eu continuo aqui com vocês, nem se preocupem, tá bom? Mas, pensando nisso, o que é que eu fiz? Eu fiz um planejamento para que nós trabalhássemos o que há de mais recorrente de literatura na prova do Enem, porque esse é o nosso objetivo, tá? Trabalhar o conteúdo mais recorrente. Então, eu planejei para trabalharmos o modernismo, certo? Modernismo e literatura contemporânea, ok, gente? Dentro do modernismo, nós começamos na semana passada, vou fazer um pequeno resgate, nós começamos na aula passada falando sobre a primeira geração modernista, o quanto essa geração foi importante. A gente falou que o modernismo, ele tem início em 1922, que é uma data muito simbólica, porque é uma data que completa o centenário, tá, da independência do Brasil. A independência do Brasil foi em 1822, e essa independência, gente, simbolicamente, né, significou uma emancipação política. Quando nós temos, né, ao que versa a produção artística, o modernismo, gente, com 100 anos, ele escolhe essa data, o grupo modernista, né, o nosso Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, eles escolhem essa data estrategicamente, porque eles queriam que essa data simbolizasse de forma análoga, tá? De forma análoga, uma emancipação também. Entretanto, seria uma emancipação dentro da produção artística e não da política. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, o modernismo, ele surge em 1922, a primeira geração modernista surge em 1922. É importante que vocês saibam que o modernismo, ele é dividido em fases. Nós temos a primeira geração, a segunda geração e o que a gente chama de geração de 45, tá bom? Primeira, segunda e terceira. A terceira a gente chama também de geração de 45. A primeira geração, vou colocar aqui para vocês. A primeira geração vai de 1922 até 1930, certo? Primeira geração, de 1922 até 1930. Essa primeira geração, gente, ela é muito rebelde. A gente conversou com isso, não foi isso? Semana passada?
primeira geração ela é muito rebelde. Por quê? Porque quem consumia cultura naquela época, no início do século XX, eram pessoas ricas, tá? E eram pessoas muito conservadoras. E o modernismo, ele traz uma renovação. O modernismo, ele reformula a forma de produzir literatura e não apenas literatura. A gente também tem essa reformulação dentro das artes plásticas, com a nossa grandiosa, por exemplo, Tarsila do Amaral, que trouxe para a gente esse presente que até hoje faz parte do patrimônio brasileiro, cultural brasileiro, que é o Abapuru. Então, nós vamos ter, na primeira geração, é importante que vocês saibam o seguinte, no início do século XX, nós estamos renovando a forma de produzir cultura, tá? De produzir literatura, de produzir pintura, escultura, enfim. Por que nós estamos nessa onda de renovação? Porque lá na Europa, no início do século XX, nós também temos movimentos que são chamados é um conjunto, tá? Que é chamado de vanguardas europeias. Então, eu preciso que vocês entendam o seguinte, lá na Europa, nós estamos tendo uma revolução cultural. E o Brasil iria ficar de fora? Não iria, na verdade, gente. Iria, Cristi? Não iria. Então, o Brasil, ele também se propõe a renovar. Só que no Brasil, vai anotando tudo. Eu sei que eu falo muito rápido, mas vai ficar gravado, prometo, tá bom? No Brasil, a gente vai ter essa renovação, só que a gente tem um detalhe, que é muito importante a gente saber. Até o modernismo, até o modernismo, a literatura brasileira, ela era sempre inspirada na Europa. Então, o que acontecia? A Europa trazia esse fundamento, esse pensamento. Como assim, Patrícia? Explica direitinho. Barroco, por exemplo. Barroco, ele acontece primeiro na Europa, e o que o brasileiro faz? Importa. Deixa eu ver outra coisa. Romantismo acontece primeiro na Europa e depois a gente faz o quê? Importa. Obviamente, aluno, que você tem que entender lá na hora do Enem que nós vamos ter adaptações para a nossa contextualização local, nacional. Mas ainda assim, a construção ideológica, filosófica do movimento artístico surge lá na Europa e não aqui no Brasil. Mas nós cansamos. Quando a Europa traz essa revolução artística, que são as vanguardas europeias, com o cubismo, futurismo, surrealismo, dadaísmo, expressionismo, fauvismo, o brasileiro diz, poxa, a gente vai passar o resto da vida da gente copiar, colar, Ctrl+C, Ctrl+V, a gente vai passar o resto da vida da gente copiando o que a Europa produz? Não, vamos fazer algo nosso. Então, o modernismo é esse movimento que tem essa intenção de produzir uma arte genuína. O que é uma arte genuína? É uma arte brasileira. É uma arte, gente, que tenha como matéria-prima o nosso povo, a nossa língua, tá? A nossa cultura. Então, o brasileiro diz, cansei de estar copiando, colando, copiando, colando, copiando, colando. Vamos fazer agora o que é nosso. Massa, deu para entender? Surge dessa forma o nosso modernismo. O modernismo da primeira geração vai estar, ligado, vai estar íntimo, extremamente íntimo, tá? As relações historiográficas. Como assim, Patrícia, as relações historiográficas? Por quê? O modernismo primeira geração começa em 1922, tudo bem? Um pouquinho antes, alguns anos antes, nós tivemos o quê? Nós tivemos a proclamação da República. E com essa proclamação da República, a gente começa numa onda de revolução e de progresso, certo? Progresso. Então, a gente está na primeira geração, que vai de 1922 a 1930, vivendo a Belle Époque, como a gente chama. O que é Belle Époque? Já falo, Glenda. O que é Belle Époque, gente? É um momento, tá? Dentro da história do Brasil, de extremo progresso. Então, a gente tem a urbanização, nós temos Aí chega, gente, da energia, a energia elétrica, a gente tem a presença de automóveis, então a gente está vivendo aí essa revolução industrial brasileira. Massa, deu para entender? Glenda perguntou assim, qual era o movimento artístico da Europa? No primeiro
no período, perdão, da primeira geração do modernismo aqui no Brasil. Glenda, lá na Europa, nós estamos tendo, na época do modernismo brasileiro, nós vamos ter também o modernismo português, tá? O modernismo europeu. Só que a gente não chama ele de modernismo, a gente chama de vanguarda. Eu não sei se você percebeu, Glenda, mas são sinônimos, tá? Como a gente não queria dizer vanguarda brasileira, a gente chama de modernismo brasileiro, tá certo? E quais são esses movimentos, né? Esses movimentos são, nós vamos ter cubismo, surrealismo, expressionismo, impressionismo não, tá, gente? Tem aluno que acha que impressionismo é vanguarda europeia e não é. O impressionismo aconteceu antes, precede. Então, a gente vai ter, novamente, cubismo, surrealismo, impressionismo, dadaísmo, futurismo e fauvismo. São 6. Massa? Todos esses 6 movimentos formam as vanguardas europeias, tá bom? Cada movimento tem sua característica. Inclusive, cada movimento desse, nós vamos ter a presença deles muito na nossa prova do Enem. O Enem de 2019, por exemplo, trouxe o cubismo com Picasso, trouxe o dadaísmo, tá? Trouxe Marinetti. Então, as vanguardas europeias, se vocês quiserem estudar conteúdos que mais são contemplados dentro da prova do Enem, vanguardas europeias, modernismo e literatura contemporânea. Os 3, ok? Tudo bem, Glenda? Respondi. Então, o que acontece? Nós começamos essa literatura que tem como intenção, preste atenção, tá, gente? Tem como intenção essa literatura modernista construir uma produção literária, plástica, que agora, gente, reflita o povo brasileiro, que surja, que nasça do nosso povo. Vocês entendem? A gente agora não quer mais ter apenas copiando ou como reflexo a Europa. Não, a gente quer fazer algo nosso. Massa? Deu para entender? A primeira geração, nós vamos ter prosa e poesia. A gente falou de Macunaíma a semana passada, a gente falou de Oswald de Andrade, etc. e tal. Agora, nesta aula, agora que a gente fez um resgate, pôde para os alunos que não estavam acompanhando na aula passada, agora que a gente fez um resgate, nós vamos trabalhar a segunda geração do modernismo, segunda geração, certo? Eu quero dizer a vocês o seguinte, a primeira geração, presta atenção, tá? Olha para mim. Se liga, é o pulo do gato. A primeira geração tinha como objetivo principal, construir a identidade brasileira, obviamente dentro da produção artística. A segunda geração, ela não tem essa função, esse compromisso. Por quê, Patrícia? Porque a gente já teve essa consolidação da literatura brasileira. A primeira geração, ela já foi revolucionária. Essa primeira geração, ela já foi irônica. Essa primeira geração já desconstruiu para construir novamente. A gente viu os manifestos, o manifesto antropofágico, por exemplo. Massa. A segunda geração tem como objetivo o quê? Produzir. Então, a segunda geração, agora que a primeira geração botou quente, consolidou a literatura modernista no Brasil, agora a gente, vai produzir. Inclusive, o leque de produções literários brasileiro, né, se concentra na segunda geração do modernismo. A segunda geração do modernismo, minha gente, não deixou a peteca cair. A segunda geração do modernismo produziu, e não foi pouco não, foi muito. A gente vai ter o nosso Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, nós vamos ter vários autores aí dentro. O nosso, eu amo, né, é safadinho ele, mas eu amo, tá? É o nosso Jorge Amado, então ele é danadinho, mas eu amo Jorge Amado, então a gente vai ter contribuições de vários autores. Hoje, se você me perguntar assim, Patrícia, e o que é que eu levo para o vestibular? Hoje eu preparei uma aula muito especial, uma aula de um coeficiente de ineditismo imenso, por isso que eu queria muito que vocês anotassem tudo, tá? Porque eu costumo dizer que a literatura, você não pode estudar a literatura apenas, exclusivamente para marcar X com convicção no Enem, não. Você não estuda literatura, gente, preste atenção, você não estuda literatura apenas para responder as questões da frente de linguagem. Você precisa
associar, você precisa despertar em você essas habilidades associativas e levar sua literatura para a prova de história, porque quando eu falo, por exemplo, da primeira geração, o que é que eu falo? Eu retomo esse momento ai, chega, de proclamação da República, a gente fala a gente fala dessa bela época, porque você tem que levar para a história a segunda geração que começa, ó, segunda geração, vou colocar aqui, tá? Segunda geração. Tem um problema muito sério, ou eu digito ou eu penso. Segunda geração, que vai de 1930 a 1945. Essa segunda geração tem uma data, né? É bem determinado aí. E essa segunda geração, para vocês que estudam história, que gostam de história, sabem que essa segunda geração, ela dura toda a era Vargas. Não é que vai exatamente de 30 a 45. Então, você, aluno, precisa despertar essas habilidades associativas. Gente, presta atenção. Modernismo, falar de vidas secas, que é o que a gente vai falar já já, de Graciliano Ramos, todo aluno sabe falar. Vidas secas. Ah, Patrícia, eu sei Vidas Secas. Vidas Secas fala sobre os retirantes, uma família de retirantes. Todo aluno sabe. A gente precisa despertar ineditismo aqui, ó. A gente precisa ter um coeficiente de habilidades associativas. A gente precisa despertar o além. É isso que deixa você com sua vaga garantida numa universidade. São esses elementos. Então, quando você fechar o olho e estiver analisando prova de história, prova de literatura, não fique apenas eu vou analisar um poeminha. Não! Vá além. Vá além, gente. Inclusive, eu trouxe para vocês uma aula para a gente associar essa obra que eu escolhi, que é uma obra da segunda geração, tá? Que é a obra Vidas Secas, à redação. Então, vocês sabem que lá na redação, vocês podem começar a redação trazendo uma contextualização, o que a gente chama também de tese de adesão, vou colocar aqui, contextualização. Essa tese de adesão à literatura. Digamos, ó, vamos ver agora. Vamos falar sobre Vidas Secas, certo? Você pode, deixa eu fechar aqui só para olhar para vocês. Vamos falar sobre Vidas Secas, certo, gente? Vocês estão com alguma dúvida? Estou falando muito rápido. Brenda, estou falando rápido. Ó, vamos falar. Tá dando para ver direitinho? Ó, Vanessa, vamos falar sobre Vidas Secas, mas eu não quero que você analise apenas o texto literário. Você precisa fazer as relações. É isso que eu quero, Bia, que você aprenda aqui com a gente. Então, eu vou falar de Vidas Secas, mas eu vou falar de Vidas Secas. Vai dando print aí, viu? Eu vou falar de Vidas Secas, mas eu posso trazer Vidas Secas dentro da sua redação, dentro do seu design textual. Então, eu estou aprendendo a narrativa de uma família de retirantes, tá? Eu estou aprendendo a narrativa. Deixa eu ver, alguém quer entrar? Eu estou aprendendo a narrativa de uma família de retirantes, essa família de retirantes que é uma família que mostra a questão da invisibilização social, da indigência humana, e dentro dessa narrativa nós temos um personagem que é muito caricato e é representativo demais, que é a cachorra-baleia. Todo mundo sabe isso, mas agora você é Nação Patrícia Barros. Agora você é meu aluno, então você precisa saber da narrativa, responder X com convicção na hora da prova do Enem, mas você precisa ir além. Além. E o ir além é exatamente isso que eu trouxe para você. Você pode associar Vidas Secas, que fala sobre essa narrativa de retirantes, a várias associações dentro da tua redação. Exemplo, tá? A gente pode falar, por exemplo, do eixo temático na educação. Então, a gente pode trazer Vidas Secas falando sobre o investimento da educação na base infantil. Todo mundo aqui sabe que uma das propostas do vigente governo, tá? Do governo atual é investir
na base infantil da educação. E nós temos dentro de Vidas Secas essa família que tem 2 filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. Esse filho mais novo, gente, e esse filho mais velho que não acessam a escola, não têm direito à educação. Nós não temos aí políticas públicas que atendam essas 2 crianças. Então, você pode trazer, ei, olha para mim. Eu acho que, assim, eu vou para o céu com tripa e tudo, porque uma professora como eu tem não, viu? Eu trouxe para vocês a construção, porque eu planejei a aula de hoje para apresentar esses eixos associativos para a sua redação, para a sua engenharia textual. Mas eu sei que vocês têm dúvida, Patrícia, como é que eu escrevo? Então, eu trouxe para vocês como é que a gente utiliza a literatura na contextualização, tá bom? Então, no eixo temático, a gente pode falar sobre a educação de base infantil, que é uma proposta do governo vigente, tá? Nós podemos falar do homeschooling. Gente, quando nós não temos a escola ali naquela comunidade, nós temos a possibilidade de aplicar o homeschooling, né? Eu não concordo muito com o homeschooling, porque eu não acho que o uso, a aplicabilidade do projeto homeschooling tem que ser feito de forma indiscriminada. Eu acho que tem especificidades para a gente aplicar o homeschooling. Mas a gente vai ter, por exemplo, essa ideia, se aparecer na minha redação a temática homeschooling, você pode falar de Vidas Secas, tá certo? A alfabetização, gente, esse pai, ele não é alfabetizado. Essas crianças, elas não são alfabetizadas. A única mulher que é alfabetizada, a única pessoa, o único componente da família, elemento da família que é alfabetizada é a mulher. Inclusive, o nosso Graciliano Ramos, presta atenção, viu, meninas? Deixou para a gente um presente. Ele deixou para a gente um matriarcado, numa época em que o patriarcado é muito forte, é estrutural. E ele traz essa mulher que é o cerne intelectual dessa família. Presta atenção, tá? Falou de feminismo no Enem, Vidas Secas. Alfabetização, Vidas Secas. Analfabetismo funcional, que é o nosso pai, é o Fabiano, coloca Vidas Secas. E o preconceito linguístico, Vidas Secas também. Glenda perguntou assim, Patrícia, qual a relação da Era Vargas com a segunda geração? Tem alguma? Tem, Glenda. Deixa eu abrir aqui para você. Eu vou falar já, tá certo? Mas tá vendo, Glenda? Consegue ver aí? Gente, a segunda geração modernista é uma segunda geração que acontece, que existe durante a Era Vargas. Então, a segunda geração vai de 1930 a 1945, exatamente o momento da historiografia que compõe, que revela, né, que aborda essa Era Vargas, tá certo? Ok, Glenda? Patrícia, como é que, coloquei aqui para vocês, como é que a gente constrói, certo? Eu trouxe uma tese para vocês. Ó, anota aí, por favor. Como é que eu faço na minha redação? Na minha redação, como é que eu construo? Ah, deixa eu me afastar para não ficar cara de bola aqui, cara de lua para vocês. Como é que eu faço na minha redação para jogar literatura na contextualização? Olha, a tua redação, se ela trouxer o eixo de educação, você pode colocar da seguinte forma: os personagens, menino mais velho e menino mais novo, presentes na obra Vidas Secas, escrita pelo notável romancista Graciliano Ramos, materializam uma lamentável realidade de crianças não inseridas no processo educacional. Nesse sentido, para além da narrativa regional, e você joga a sua tese real. Que tese real é essa? Quem é que sabe o que é a tese real? Porque isso aqui na literatura é uma contextualização. O que eu estou tentando dizer para vocês nessa aula de hoje é que a literatura ela vai para além de responder a prova de linguagem, tá? As questões de literatura de linguagem. A tese real, obrigada, Glenda, obrigada, Alexia, é o ponto de vista, tá? Exatamente, é sua opinião sobre aquele recorte temático, certo?
Massa? Tudo bem? Então, você pode trazer a literatura, certo? Vamos seguindo para a gente entender um pouco mais. Além do eixo temático, eu posso trazer o eixo de meio ambiente. Gente, essa obra, deixa eu chegar aqui junto para vocês para eu falar. Essa obra é a obra que a gente chama de coringa argumentativo. É a obra que a gente pode utilizar. Eu dou sempre para os alunos no final do ano. Isso, eu estou dando para vocês porque eu não sou professora de literatura de vocês, eu não sou professora de redação de vocês. Então, eu não sei quando é que eu vou encontrá-los novamente. Mas eu dou isso sempre no final do ano, eu não dou isso para o meu aluno no início do ano. É uma obra que a gente chama de obra de coringa argumentativo, porque a gente pode relacioná-la a qualquer tema da vida, inclusive do ano passado, sobre a democratização da cultura, né, dentro do que versa o cinema, né, entenderam? Então, vamos embora. A gente pode associar, se lá no Enem cair na redação, eixo sobre meio ambiente, eu posso falar? Posso. Eu posso falar, ó, eu posso associar vidas secas à escassez hídrica, tá? Ah, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha que coisa importante. O problema do Nordeste, anote isso aí, o problema do Nordeste não é a seca. A seca é um problema geográfico, né? Um problema não, perdão, gente, uma condição geográfica. O problema do Nordeste é a falta de água. A falta de água é uma problemática política. Entendeu? Deu para entender? A seca, a ausência dessa abundância da água é uma condição geográfica, mas faltar água é uma problemática política, porque nós temos a obrigação de ter políticas públicas que atendam essas pessoas, ok? Então, se eu falo do meio ambiente, se o meu recorte temático é escassez hídrica, o que é que eu faço? Eu lembro de Patrícia e coloco vidas secas. Se eu falo sobre segregação socioespacial, porque a gente sabe que o Nordeste, né? Outro dia a gente estava até conversando, né, nas eleições passadas, que a gente vai emancipar, a gente vai virar um país, o Nordeste, né? A gente vai separar do resto do país. Então, a gente tem essa segregação socioespacial, sociogeográfica, socioeconômica, tá certo? Então, representa muito, né? A gente vai ter vidas secas aí mostrando esse Nordeste que é esquecido, que é invisibilizado, a indústria da seca, fluxos migratórios, escassez dos recursos naturais e o que vocês acho que nunca ouviram falar, ecocrítica, tá? Uma crítica exatamente a essa questão da ecologia, que é uma condição, tá? Que ninguém tem culpa disso, é uma condição geográfica. Entretanto, nós não temos políticas públicas que atendam a essas pessoas, ok? Massa, Glenda. Patrícia, dentro do eixo meio ambiente, como é que eu escrevo a minha tese de adesão, minha contextualização utilizando vidas secas? Deixa eu ver se eu tenho eixo de ambiente para você. Não, ambiente eu não tenho, não. Só tenho economia, segurança pública, invisibilização e reificação trabalhista. Pronto, já já a gente fala sobre isso, tá? Deu para entender até agora, mas você pode utilizar lindamente dentro do eixo do meio ambiente. Patrícia, eu posso relacionar vidas secas à economia? Pode. Nós vamos trazer, deixa comigo, Brenda, empreendedorismo, educação financeira dessa mulher. Gente, nós temos uma família que a educação financeira, ela surge dentro da narrativa na figura da Sinhá Vitória. A Sinhá Vitória, gente, ela faz os cálculos, ela faz todo o planejamento do orçamento familiar. Olha o matriarcado aí, tá certo? Empreendedorismo, porque nós vamos ter um personagem que é seu
Zé da Bolandeira, que é o empreendedor, nós vamos ter a questão da corrupção, da má administração dos recursos públicos. Olha, uma temática muito vigente aí, a flexibilização das leis trabalhistas, porque o pai dessa família, que é o nosso Fabiano, ele não é reconhecido dentro dessa, ele não é inserido dentro das leis trabalhistas, então ele não tem carteira assinada, ele trabalha como escravo, gente, sabe? É uma tristeza muito grande, e ele até coloca dentro da narrativa que ele é muito explorado, por isso eu coloquei aqui também o neoescravismo, o agronegócio e o desemprego. Então, eu tenho um eixo de economia para colocar para vocês. Deixa eu ver, uma construção do eixo de economia, educação e economia, pronto. Como é que eu coloco economia, citando, caiu lá eixo de economia, no Enem, certo? A gente sabe que o atual governo, né, gosta muito de falar sobre liberalismo, economia, etc. e tal. E a gente pode citar como, se porventura vier. As características empreendedoras encontradas em Tomás, perdão, tá, gente? Em Tomás da Bolandeira, um personagem presente na narrativa Vidas Secas, escrita pelo romancista Graciliano Ramos, instigam uma importante discussão acerca do escasso. É escasso, tá, gente? Falta um R. Ajeita aí. Escasso letramento financeiro voltado aos jovens no Brasil. Nesse contexto, fora da ficção, Glenda, como é que você pode falar do agronegócio? Você pode falar sobre a questão da... Você pode falar, por exemplo, você pode trazer inicialmente a reflexão que o problema do Brasil não é a seca. Vou escrever aqui. O Brasil não, vamos colocar Nordeste. O problema do Nordeste não é a seca. Ó, o problema do Nordeste não é a seca, tá? A condição geográfica, é a cerca, ok? De cercar. Ou seja, você, quando for falar sobre o agronegócio, você vai falar sobre a monocultura, você vai falar sobre o latifúndio, tá? Odeio, Glenda, aquele comercial. Agro é tech, agro é tudo, agro é pop. Há 10 anos eu escuto esse comercial, Glenda. Odeio. A vida do brasileiro vai ser essa, o destino do nosso país é o agronegócio. A gente vai passar o resto da vida exportando banana e importando tecnologia. Odeio. Entendeu? Aí você se liga nessa história. Você vai falar sobre a monocultura. Por que a monocultura? Porque a monocultura exige o latifúndio. Então, a gente vai ter esse problema que já vem aí, ó, se estendendo desde as capitanias hereditárias, tá certo? Massa. Sally também, muito bem, Sally. Odeia aquele comercial. É colocar no inconsciente do brasileiro que tá certo, que a vida da gente tem que ser isso. É importar o agronegócio perdão, exportar o agronegócio e importar a tecnologia, né? Por isso, o sucateamento das pesquisas na universidade. Olha aí, a gente aí não tem condições nem de promover uma pesquisa, né? Dentro desse coronavírus, do Covid-19, a gente não tem essas pesquisas, então a gente tem a Fiocruz, né, que trabalha essa questão da vacina aí, sucateada, sem dinheiro público, e o país, o Brasil, na mão de quê? De interesse internacional. Pode também falar da desertificação, com certeza, tá certo? Vamos lá, vamos andar. Então, a gente vai ter aí, dentro do eixo da economia, eu trouxe outro eixo para vocês.
Eixo da saúde. Patrícia, se cair saúde, eu posso falar de vidas secas? Pode, meu amor. Encoste em mim que eu sou sucesso. Ó, alcoolismo, porque o nosso Fabiano, que é o personagem, né, que é o pai dessa família, ele... Só um minutinho, gente. Só um minutinho, que a produção chegou aqui com a compra. Só um minutinho. Olha. Cheguei. Ó, a gente pode falar sobre saúde, o eixo, se o eixo for saúde, a gente pode falar, com certeza. A gente vai ter aí a questão do alcoolismo, porque o pai, né, o Fabiano, ele sofre de alcoolismo, né? Ele tem dentro da narrativa, ele tem alguns episódios com alcoolismo. A gente pode falar também, presta atenção. Se tiver dúvida, vai colocando aqui, tá, gente? Nós podemos falar também sobre a questão da depressão, porque o Fabiano passa por depressão, desnutrição, as crianças, né, gente, que são desnutridas, expectativa de vida, inacessibilidade ao SUS. Tudo isso você pode citar Vidas Secas. É ou não é Coringa argumentativo? É uma obra da literatura que você pode associar aos diversos temas. Tem mais. Acabou não. Deixa eu ver se eu tenho uma construção de saúde. Deixa eu ver. Alguém perguntou alguma coisa? Não. Deixa eu ver. Eu não sei se eu vou dar a vocês uma construção de saúde. Estou pensando aqui. Saúde. Como é que entra a saúde? Coloquei saúde, tá? Como um dos textos, né, associativos, e como é que essa saúde entra, né? Como é que essa literatura entra, se for o tema saúde. Um dos propósitos, isso é lá na sua introdução, tá, gente? Tudo que eu estou dando aqui para vocês é para colocar lá na introdução da redação. Um dos propósitos do romance regionalista Vidas Secas, escrito pelo renomado literato Graciliano Ramos, consiste, entre outras abordagens, em debater graves problemas de saúde pública, materializados por meio do personagem Fabiano. Nesse aspecto, para além da literatura, o alcoolismo, ou, se você quiser falar de alcoolismo, se o recorte temático foi alcoolismo, você coloca alcoolismo. Se o recorte temático for depressão, você coloca depressão. Massa? Eu quero ver se vocês não vão aprender a colocar essa literatura na redação. Além do eixo temático saúde, a gente tem mais, Patrícia? Tem, gente. Nós temos mais. Tá, Ju? Anota aí, Ju. O tema é de social, né? A gente sabe que o Enem, ele traz dentro dessa proposta de redação, um tema de uma problematização social, tá? E se o tema for social, a gente pode citar Vidas Secas? Podemos. Vamos embora. A ausência de políticas públicas, invisibilização social, matriarcado, porque essa mulher, ó, gerencia essa família, matriarcado, show, tá? Apareceu alguma coisa do feminismo, joga Vidas Secas. Lembra de mim, pela fé. Animalização do homem, ou a gente pode chamar também de antropomorfização, quase que não sai, tá? Que é essa questão de animalizar, né, o homem, e a humanização de animais, de pets, porque a gente vai ter dentro da narrativa, essa personagem que é baleia, que é um animal, né, uma cachorra. E essa baleia, gente, ela é dotada por características humanas. Então, ela pensa, ela sente, ela fica triste, ela é altruísta. Graciliano Ramos, ele faz esse jogo, tá? Ele tem essa ideia de animalizar o ser humano e humanizar o animal. Massa? Por que ele faz isso? Por que ele animaliza o ser humano? Porque ele quer mostrar, através dessa ideia, ele quer mostrar a condição do homem, tá? Ele quer mostrar como gente, a questão da indigência humana reifica, objetifica o homem, ok? Tem outro eixo, Patrícia? Logicamente que tem outro eixo. Deixa eu ver se tem alguma construção social.
Tem duas. Tem duas. Deixa eu ver a melhor para dar a vocês. Ai, essa é linda, essa é linda. Olha que linda essa construção. Glenda quer tudo. Eu mando, Glenda, eu mando, amor. Eu mando, que aqui a gente tem pirangás com nada, mas vê como essa é linda. Ó, Glenda, a luta, a luta diária de Sinhá Vitória, uma das personagens centrais do clássico modernista, Vidas Secas, escrito pelo erudito Graciliano Ramos, assemelha-se ao desafio diário de grupos minoritários que estão em situação de vulnerabilidade social. Para além da literatura, e você joga essa vulnerabilidade social em pessoas em situação de rua, tá? Em pessoas que estão à margem da sociedade, dentro do Sistema Único de Saúde, o que você puder. Chegou com um recorte temático, o que você puder fazer, joga Vidas Secas. Depois me marca, viu? Depois que tirar 1000 na redação, com literatura, me marca, tá? Brenda colocou assim, já que estava na Era Vargas, a literatura ainda pega o caráter de, assim como na música, críticas escondidas sobre a literatura. Com certeza, Brenda, com certeza. A gente vai ter uma crítica em Vidas Secas, é o que eu havia falado para vocês, né? Essa questão da invisibilização do nordestino, que se arrasta até hoje. Essa família, gente, que é invisibilizada, essa família que não é atendida dentro da necessidade de políticas públicas, tá? Essa história de meritocracia, pelo amor de Deus. É meritocracia, olha vocês. A gente precisa se olhar no espelho, a gente precisa olhar ao redor, a sociedade. Então, não funciona. A gente precisa da mão do Estado, a gente precisa desse amparo social, ok? Seria geral do sertão. Como assim, Micael? Em geral, o sertão, isso. Mas a gente pode falar, por exemplo, das pessoas em situação de rua. É um exemplo. Que não é uma problemática acometida, que acontece apenas aqui no sertão, né, no Nordeste. Certo? Essa é Coringa, Glenda. Essa eu estou dizendo a vocês, encoste em mim que eu sou sucesso. Agora, depois vai esquecer de mim, não, viu? Não existe, Alessandro. Concordo totalmente. Ó, gente, e no eixo. Ah, Glenda pediu para colocar a outra construção, não foi? Deixa eu te dar, Glenda, a outra construção. Olha a outra, vamos analisar a outra? O romance Vidas Secas, escrito pelo renomado literato Graciliano Ramos, ao narrar a vida miserável de uma família de retirantes, possibilita uma análise, uma séria. Olha a tua. Você sabe que você tem que dar sua opinião, né? Porque é um texto, a redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo. A parte argumentativa é aquela parte que exige de você a sua opinião. Então, a gente precisa dos marcadores de opinião, o que a gente chama de, vá anotando aí, tá, gente? De modalizadores, que geralmente são os adjetivos, tá? Que marca a tua opinião, ou advérbios. Aí a gente coloca um marcador de opinião, preste atenção. Ao narrar a vida miserável, um marcador de opinião, de uma família de retirantes que possibilita uma séria análise, tá? Acerca da predominante ausência de políticas sociais destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade. Sabe que nós precisamos do encapsulador, né? É o conectivo intratextual. Nesse sentido, a arte transcende a ficção e aí você joga a sua tese real. Vocês estão me seguindo nas redes sociais? Tem um monte de coisa dessa nas minhas redes sociais, para vocês ficharem tudo. Deixa eu ver mais. Pronto. Vamos para o eixo de segurança, Laura? Ó, eixo de segurança. Se tiver segurança, dá para colocar Vidas Secas?
Dá, meu amor, para colocar vidas secas. Preste atenção. Eu posso falar sobre a repressão do poder institucional. Estamos vivendo isso? Estamos vivendo isso. Quem é que sabe o que é que aconteceu no IF nas últimas semanas? O que é que aconteceu com uma eleição democrática? O que é que aconteceu? Vocês sabem. Nós podemos falar sobre a repressão do poder institucional. A gente também pode citar a questão da truculência policial, porque quem analisou Vidas Secas comigo sabe que nós vamos ter, dentro da narrativa, um soldado, né, que representa um soldado representado pela figura que é chamado Soldado Amarelo, tá bom? Inclusive, quem foi que falou sobre a relação com o governo Vargas? Aqui, pronto. Esse Soldado Amarelo, dentro da narrativa, é uma representação exatamente desse governo. Então, a gente vai ter o Soldado Amarelo representando essa força, esse poder institucional, tá? Na área da segurança, e esse Soldado Amarelo, não sei se vocês sabem, que ele rouba o Fabiano num jogo, porque Fabiano ele é analfabeto, gente. Então ele força a Fabiana a jogar e rouba e furta, e furta esse Fabiano numa jogatina, e Fabiano, quando ele perde o dinheiro da feira da família, ele, inconformado, ele vai se queixar com o soldado que jogou com ele e pegou o dinheiro dele, ele apanha, tá? Ele apanha desse soldado. Então, a gente vai ter segurança pública, crítica social, porque eu adoro uma crítica, tá? Então, truculência policial, sistema carcerário, porque depois dessa briga, depois que Fabiano apanha, ele fica preso, tá? Ele vai preso, então a gente... Caiu o sistema carcerário, Vidas Secas, meu amor. Caiu qualquer recorte sobre segurança pública, Vidas Secas, meu amor, certo? O que mais a gente tem? Coronelismo e tenentismo. Então, o coronelismo, porque a gente sabe que até hoje, né, gente, nos interiores, a gente tem esse movimento coronelista, né, dos donos, dos grandes, né, latifundiários, dos donos de terra, certo? Eles fazem a lei, né, então é uma justiça com as próprias mãos. Eita, eu nem coloquei lá, a gente pode colocar isso, justiça com as próprias mãos, e a gente vai ter a questão também do tenentismo. Massa, Vidas Secas, dúvida nenhuma. Deu para perceber quantos temas a gente pode associar, tá? Pronto, deixa eu ver mais. Eu trouxe para vocês, olha para mim, eu trouxe para vocês os possíveis títulos para você colocar na redação, aludindo o romance Vidas Secas da literatura. Faz o print, tá? Para além de uma vida seca, a importância da alfabetização para uma vida nada seca, a subtração da dignidade, uma vida seca, em xeque a necessidade do empreendedorismo para uma vida nada seca, Vidas Secas, a necessidade de se investir na educação básica, analfabetismo infantil, uma vida seca, depressão, uma vida seca, alcoolismo, uma vida seca, preconceito linguístico, uma vida seca. Então, a gente vai ter esse tema, Vidas Secas, podendo ser aludido de diversas formas. É, de fato, um coringa argumentativo. Massa. Ainda temos alguns minutos, e eu trouxe para vocês... eu vou retomar, eu gostei dessa aula, eu vou retomar Vidas Secas na semana que vem, ou vocês conseguem ficar mais 10 minutinhos comigo? Se vocês ficarem 10 minutinhos comigo a mais, eu finalizo. Vocês que sabem. Pronto, obrigada. Então, vamos embora. Não, pelo amor de Deus, Alexia. E os outros meninos que vão entrar daqui a pouco? Mas vamos embora. Eu trouxe para vocês, estão vendo aí, gente? Eu trouxe para vocês um material sobre Vidas Secas para a gente fazer um pequeno diálogo, para a gente promover um pequeno diálogo. Primeiro,
Falar de Vidas Secas é falar sobre a nossa identidade cultural. Falar de Vidas Secas é falar sobre o Nordeste. Falar de Vidas Secas é falar sobre o nosso pertencimento, a nossa luta, o nosso grito, tá? Contra essas políticas que atendem e essas políticas que premiam o sul e o sudeste do país, tá? Enquanto nós continuamos nessa condição de indigência. Então, falar de Vidas Secas, gente, é falar da gente, Juan, é falar da nossa identidade cultural, do nosso pertencimento. E eu trouxe para vocês, por favor, anotem aí, porque eu vou deixar como atividade de casa, eu trouxe para vocês dois repertórios, duas referências audiovisuais, que são dois clipes, tá certo? De duas pessoas que fazem duas pessoas que trazem essa reflexão sobre a obra Vidas Secas, que é Obrigada, Sally, que é a questão, é o clipe do meu maravilhoso Amo, 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 Rapadura. Rapadura. Eu trouxe para vocês o clipe, mas fica muito baixinho, tá? Eu não sei se vocês conseguem. Essa música me arrepia. Dá para ouvir? Gente, eu sabia que não dá para ouvir. Eu não consigo não colocar para ouvir, mas está aqui a música. Assim que a nossa aula acabar, por favor, ouçam. É uma música que desperta muito esse orgulho de sermos nordestinos. É uma música que traz essa narrativa do nordestino, o quanto a gente é forte, o quanto a gente diz que o nordestino, como nas palavras, né, do nosso Euclides da Cunha, é acima de tudo um forte, porque não é fácil a gente viver nessa política excludente, nessa política que premia sul e sudeste, sabe? Principalmente a gente percebeu essa polarização logo após essa questão da presidência, né, da eleição no ano anterior, enfim, tá certo? Massa, de 2 anos atrás, então é importante, fica aí para vocês. Outra música que eu quero muito que vocês assistam, outro clipe que eu quero muito que vocês assistam é de uma banda que eu não sou louca, não, eu sou parida. Amo, amo, amo. Eu vou colocar só um pedacinho para vocês verem, que é Baiana System, Invisível. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Esse clipe de Baiana System, Invisível, fala exatamente sobre a invisibilização do povo nordestino, tá certo? Sobre a coisificação do homem, essa reificação que vem dessa ideia de Marx e tudo, tá certo? Então, é como se a gente não fosse visto de forma humana, tá? Então, assistam esses dois clipes para vocês terem esse repertório, porque tanto Baiana System quanto o Nordeste não me representa com Rapadura, vocês podem citar, tá? Dentro da redação de vocês, dentro do design textual. Então, vamos embora, andando. A gente vai ter aqui, obrigada, Vanessa. A gente vai ter aqui essa relação da segunda geração com a Era Vargas, tá certo, gente? O nosso romance Vidas Secas, é importante que vocês saibam que é um romance, é uma narrativa que apresenta 13 capítulos, tá? E a gente chama de capítulos desmontáveis, capítulos autônomos. O que significa isso? Significa que nós podemos, você ou eu, enquanto leitor, nós podemos ler qualquer capítulo, sem
sem atender uma sequência, tá certo? Porque são capítulos desmontáveis. E esse livro tem uma curiosidade. Esse livro, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é um livro que, inicialmente, ele surgiu como um conto. Então, Graciliano Ramos, ele escreve um conto, né, chamado Baleia, e ele percebe que aquele conto é de uma importância e é de uma dimensão tão grande e revela esse Nordeste, esse povo nordestino, que ele faz uma extensão. Então, Graciliano Ramos, quando ele percebe a importância desse conto Baleia, ele começa a escrever toda a narrativa. Então, ele estende esse romance, tá certo? Nós vamos ter essa família de personagens, que é, assim, a Vitória, o nosso Fabiano, o menino mais novo e o menino mais velho. Patrícia, esse menino mais novo e esse menino mais velho, eles têm nomes? Não, porque a ideia de Graciliano Ramos é exatamente essa, invisibilização social. E a nossa cachorra-baleia, que ela é humana, tá certo? Essa cachorra que é altruísta, que se emociona, que é humana, tá bom? Nós vamos ter vários temas para a redação do Enem relacionando a esse poder, trazendo essa relação do poder, como eu já falei para vocês, a questão do coronelismo, tenentismo, a gente vai ter a autoridade do policial, que é chamado, né, de soldado amarelo, a gente vai ter a questão da divisão do trabalho. Gente, nós vamos ter uma sociedade impenetrável, tá? É importante a gente ver essa questão da divisão social e trabalhista, a naturalização, a normalização da miséria. Eu não aceito isso, né? É o que eu falei para vocês no início da aula. Então, a condição geográfica, a seca é uma condição geográfica, a falta de água é uma problemática política. Então, a gente não pode normatizar isso de forma nenhuma. Gente, tem um termo que a gente pode utilizar a partir da análise de vidas secas, que é a capitalização da terra, que é uma herança das nossas, é uma herança histórica, né, das capitanias hereditárias, a capitalização da terra. Hoje a gente vive muito isso, tá certo? Aí tem essa família, essas relações, e eu trouxe para vocês alguns trechos, tá certo? Eu trouxe um trecho de Sim a Vitória, para vocês lerem. Eu coloquei essa baleia, que é a projeção de uma consciência humana. Ela tem uma linguagem, gente, articulada, ela tem um raciocínio lógico, sentimentos, emoções, ela é altruísta. Por último, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, Vidas Secas, além de poder ser relacionada, né, de podermos relacioná-la à redação, a gente também pode enxergar as artes plásticas. Então, o nosso Cândido Portinari, ele traz algumas pinturas, tá certo? Que retomam essa temática de vidas secas, entre elas, essa temática, né, que é essa pintura chamada Retirantes. Estão vendo? Que aborda essa questão. Olha, essa pintura Retirantes é um reflexo, é um retrato do romance Vidas Secas, tá certo? Por que eu trouxe essa pintura retirante de Cândido Portinari? Porque o Enem gosta muito desse formato, texto 1 e texto 2. Vai que no texto 1 ele coloca um trechinho de Vidas Secas e no texto 2 a pintura retirante de Cândido Portinari. Agora você já sabe que tem total relação entre a narrativa, tá? Além dessa pintura retirante, está certo? Nós vamos ter outras duas obras, que é chamada Criança Morta e Enterro da Rede. Fazem parte dessa composição da narrativa que traz essa abordagem da história do retirante no Nordeste. Massa, gente? Deu para entender? Brenda colocou aqui. Falavam que se podia ler de trás para frente e não mudaria o sentido, exatamente, porque é uma narrativa, Brenda, que a gente chama um romance desmontável, tá? Muito, a novela O Bem Amado, com certeza, com certeza. E o importante
Alder, é a gente fazer essas relações. A gente tem que entender que nós temos uma época de produção. Então, esse romance foi produzido, Vidas Secas, em 1938, mas a gente tem muito Vidas Secas hoje. Então, a gente vive Vidas Secas hoje, tá certo? Alguma dúvida, gente? Ficamos por aqui hoje. Semana que vem nós vamos ter a segunda geração ainda do modernismo. Entretanto, a segunda geração do modernismo na poesia, tá certo? Vocês que são perfeitos. Vocês que são maravilhosos. Anotaram tudo? Pronto, perfeito, perfeito. Me sigam nas redes sociais, viu? Todo mundo me seguindo. Um beijo. Qualquer dúvida vocês colocam lá para mim. Assim que der, eu respondo. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada a vocês. Que a gente puder fazer, a gente faz. Espero que vocês tenham gostado desse formato diferente, tá certo? Se eu disponibilizo esse slide em algum lugar. Helena, vamos fazer o seguinte: quem quiser falar comigo, tá certo? Quem quiser, meu número tá lá no grupo. Fala comigo, que eu mando, tá certo? Fala comigo no inbox que eu mando. Vocês que são show, perfeitos. Agora todo mundo sabe tudo sobre vidas secas, tá certo? Um cheiro, meus amores.